Peço a você que abra a sua Bíblia, a deixe desde já aberta, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4. A proposta hoje é lermos os 25 versículos deste capítulo. É um capítulo longo e por esse motivo nós não faremos a leitura inicial de todo o capítulo, nós leremos o texto por partes, à medida que avançarmos na exposição da palavra de Deus. E antes da leitura, antes de iniciarmos este momento, eu peço a você que mais uma vez feche os seus olhos e falaremos com Deus, pedindo sua graça, sua iluminação sobre nós, de modo a podermos compreender a sua palavra e que ela produza fruto na nossa vida. Senhor, muito obrigado por ser o nosso Deus, por podermos confiar nas promessas. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque um dia Jesus se entregou por nós, foi nosso resgatador, aquele que pagou o preço da nossa redenção. E desde então, ó Pai, desde resgatados, podemos seguir ao Senhor, caminhando rumo ao alvo, rumo à concretização final da nossa salvação, que é o encontro com o Senhor nos céus. E enquanto isso, vamos, ó Deus, vivendo nesta terra, sendo tratados, produzindo fruto, ó Deus, por meio do Teu Espírito que em nós habita, para a Tua glória e louvor. E queremos viver assim, Senhor, da melhor forma possível. Ajuda-nos. Nós lhe agradecemos, Pai, por termos em mãos a Sua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco através dela nesta noite. A nós que estamos aqui no templo, as crianças que aqui estão, as crianças que desceram. Senhor, dá a todos nós condição de compreender o que o Senhor tem a compartilhar conosco. Como precisamos do Senhor, Pai. Como necessitamos de Ti. Obrigado pela presença de cada irmão que é membro desta igreja. Obrigado pela presença daqueles que nos visitam, que foram trazidos, chamados pelo Senhor para estarem conosco, juntamente, aprendendo da Sua palavra, rendendo-lhe culto, rendendo-lhe louvor e adoração. Edifica-nos, ó Deus, a todos nós. Fala conosco, queremos ouvir Sua voz. Leva cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. Desvenda os nossos olhos, olhos do coração, olhos espirituais, para discernirmos o Seu querer, a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. As narrativas bíblicas não são sem propósito. Nós lemos nas Escrituras ensinos, lemos nas Escrituras sobre vidas pessoais de homens e mulheres cuja palavra dá o nome, conta da história, mas nada sem propósito. Aqui em Romanos, capítulo 4, se você observar o versículo de número 23, você observará a seguinte mensagem: e não somente por causa dele, referindo-se a Abraão, está escrito que ele foi levado em conta, mas também, versículo 24, por nossa causa. Não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. A gente vai entender o que o texto está dizendo. Por ora,
eu quero ressaltar esta verdade. As narrativas bíblicas têm propósitos para nós. Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 15, versículo de número 4, o texto bíblico diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Irmãos, e é essa verdade de que as narrativas bíblicas têm o seu propósito, e de que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, será muito visível no texto de hoje, quando falaremos sobre Abraão e a justificação pela fé. É este o tema da exposição de hoje: Abraão e a justificação pela fé. Depois de termos falado tanto sobre o pecado e suas consequências, nos sermões anteriores, a maravilhosa doutrina da justificação pela fé foi introduzida no domingo passado. Juntamente com Paulo, chegamos à consoladora verdade do capítulo 3, versículo de número 28. Observe em sua Bíblia, quando Paulo, após falar tanto sobre o pecado, após falar tanto sobre as consequências devastadoras, maléficas, prejudiciais do pecado, chega então ao versículo 28 e diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo, começando a partir do versículo 21 do capítulo 3, inicia um novo momento dentro da sua carta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o versículo 20. O texto falou sobre o pecado e enquadrou todos nós dentro da condição de pecadores, judeus e gentios, não há exceção. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecem dessa glória, foram afastados de Deus. A partir do versículo 21, então, a conjunção mas, fortemente adversativa aqui, introduz aquilo que vai ser falado a partir de então, e que nós prosseguiremos hoje: a justificação pela fé. Foi ressaltado na semana passada, e eu quero frisar a palavra de Martinho Lutero, quando ele disse: a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Uma igreja bíblica é uma igreja que entende a doutrina da justificação pela fé. É uma igreja que entende o que está por trás deste termo bíblico. E nós veremos este termo aqui repetidas vezes. E quando lermos o texto, à medida que o lermos, por favor, preste atenção nas vezes que a palavra justiça aparecerá, a palavra obras, a palavra lei, a palavra fé, a palavra promessa, a palavra imputado e variáveis dessas palavras. Presta atenção, tudo isso vai nos mostrar uma grande verdade. E uma igreja fica de pé ou cai, é bíblica ou não, à medida que entende e vive a verdade desta doutrina. E Paulo, então, aqui neste capítulo 4, ilustrará o seu ensino, que está começando, dessa doutrina, com a figura do patriarca Abraão, a quem os judeus se orgulhavam em chamar de pai. E nós veremos o nosso ensino em 3 momentos: Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé, versículos 1 a 8. Abraão e a bem-aventurança, sem distinção, da justificação pela fé, versículos 9 a 15. E por fim, Abraão
e a bem-aventurança da justificação pela fé na prática. Versículos 16 a 22, e finalizaremos com os versículos 23 a 25. Iniciemos, pois, com a leitura dos versículos 1 a 8, Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé. Preste bastante atenção naquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Acompanhe silenciosamente, atenciosamente, reverentemente em sua Bíblia. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão segundo a carne? Nosso pai. É uma leitura alternativa. Que, pois, diremos ter alcançado segundo a carne Abraão, nosso pai? Dá o mesmo sentido da forma como está aqui nas Escrituras, mas talvez para um ou outro possa trazer à tona de forma mais clara o sentido do texto. Irmãos, eu quero frisar que ao citar Abraão, Paulo está argumentando, tendo em vista especificamente os judeus, que eles não deveriam se afastar do exemplo daquele que consideravam como pai, e se orgulhavam disso. Como eu já disse para os irmãos, Paulo escreve sua carta aos Romanos, a uma igreja onde antes ele não havia estado. Ele não conhecia aquela igreja, e por isso ele faz questão de entrar em detalhes, como ele não faz em nenhuma outra carta, acerca do evangelho que ele pregava, e que ele chama nessa carta aqui por 2 vezes, o meu evangelho. Meu evangelho porque recebido por revelação do próprio Senhor Jesus. E ele então, de forma bem minuciosa, vai especificando aqui em Romanos como ele faria se estivesse numa sinagoga, pregando diante de judeus. E como ele faria se estivesse já numa igreja, onde havia gentios convertidos, pregando ali a palavra de Deus. Os judeus tinham um grande orgulho de terem Abraão como pai. E Paulo então entra com este exemplo que certamente chamou a atenção dos seus leitores. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Certamente eles ficaram despertados para aquilo que Paulo traria em seguida. E Paulo prossegue e diz o seguinte: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Vamos prestar atenção aqui neste versículo.
Possivelmente, e o reformador João Calvino, ele faz esta análise, ele levanta essa possibilidade. Possivelmente Paulo esteja aqui usando algo que era tido naquela época como uma forma muito comum de raciocínio, um silogismo. Era uma forma muito comum de pessoas lançarem suas ideias, lançarem seus argumentos. Deixa eu dar aqui um exemplo de silogismo. Primeira premissa: igrejas evangélicas pregam o Evangelho. Aqui é uma igreja evangélica. Segunda premissa. Conclusão: logo aqui se prega o Evangelho. É um raciocínio baseado em duas premissas e chega a uma conclusão. Igrejas evangélicas pregam o Evangelho. Aqui é uma igreja evangélica. Logo aqui se prega o Evangelho. Se alguma coisa está errada na conclusão, se aqui não está sendo pregado o Evangelho, então as premissas estão com problemas também. Pode ser que aqui não seja uma igreja evangélica de verdade, porque igrejas evangélicas pregam o Evangelho. Então seria mais ou menos o seguinte, o versículo de número 2. Se Abraão foi justificado por obras, então ele pode vangloriar-se em seu próprio mérito. Seria a primeira premissa. Se Abraão foi justificado por obras, então ele pode gloriar-se em seu próprio mérito. Segunda premissa: Abraão não tem razão alguma de vangloriar-se na presença de Deus. Segunda premissa. Chegamos à conclusão: logo, portanto, Abraão não foi justificado por obras. Então, possivelmente Paulo usa um silogismo aqui de forma resumida. Abraão não foi justificado por obras. E Paulo lança o seu argumento. Olha, o evangelho que eu estou pregando fala que um homem não é justificado por obras. E eu vou lançar a ilustração de Abraão, o nosso pai segundo a carne, o grande e primeiro dos patriarcas. Abraão não foi justificado por obras. E o versículo 13 então diz: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. O que é que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, lhe foi creditado para a justiça, e isso tornou-se sua justificação. Ele foi justificado pela sua fé. E aqui Paulo cita Gênesis 15, o momento da vida de Abraão, quando Abraão parou para refletir sobre a sua história, depois de uma iniciativa heróica de Abraão, mas que produziu-lhe muito medo. E Deus se aproxima de Abraão e diz a Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Gênesis 15, versículo 2: Senhor Deus, que me haverás, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: era uma noite, Abrão estava dentro de sua tenda, e ali tendo este momento de oração, este momento de conversa com Deus,
em uma revelação especial de Deus para ele. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Chegamos então a Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Poderíamos dizer, ele creu no Senhor e foi justificado. Deus o recebeu em sua presença. A justificação trata-se do pecador sendo recebido na presença do Deus Santo, não obstante os seus pecados, as suas mazelas, as suas falhas, as suas faltas, as suas imperfeições. O Deus Santo acolhendo o pecador que coloca nele a sua fé e declarando-o justo, através da justiça do próprio Deus, imputada ao pecador. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então chegamos aqui já a um ponto muito importante. A questão não tem a ver com aquilo que é intrínseco a nós mesmos, e sim com aquilo que Deus diz a respeito de nós. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos vemos pecadores, nos vemos falhos, nos vemos muito aquém do padrão eterno de Deus, do Deus santo e perfeito. O ponto não é aquilo que nós vemos acerca de nós mesmos, nem aquilo que os homens dizem a nosso respeito. O ponto é como Deus nos considera na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A doutrina da justificação pela fé é a doutrina que diz que o pecador é coberto pelo manto de justiça do Senhor Jesus Cristo. Mantendo sua palavra, sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 4, eu peço a você que vá comigo para Isaías capítulo número 61. Isaías 61. Versículo de número 10. Isaías 61, o verso de número 10, nós lemos assim na palavra de Deus: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então o texto fala do Deus que nos cobre com manto de justiça, com vestes de salvação, e usa aqui a ilustração do noivo, a ilustração da noiva, ilustração que será levantada pelo Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus. Eu peço a você que vá comigo agora para Mateus, capítulo de número 22. Nós estamos acompanhando a mesma ideia. O profeta Isaías fala do Deus que o cobre com vestes de salvação, o envolve com manto de justiça, e por isso ele se alegra, ele se regozija como noivo, como a noiva, ele pode se alegrar diante de Deus. E quando então nós chegamos em Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 11, veja o uso que o Senhor Jesus Cristo faz desta mesma figura, dessa mesma analogia. Eu vou ler a parte final aqui da parábola das bodas, quando o texto diz: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial,
Então o texto fala de um rei que convidou pessoas sem nenhum valor, sem nenhum mérito, pelas ruas, foi chamando as pessoas pelos becos, pelas vielas, pelas ruas, e convidando-as para as bodas, e com o convite era entregue uma veste. Aquela veste deveria ser usada, deveria ser trajada na festa das bodas. E o texto diz, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que o texto quer dizer aqui, não é que haverá penetra nos céus. Não. As bodas do Cordeiro se darão na consumação, nos céus, na presença de Deus. O texto não está querendo dizer que haverá penetra lá. O texto está querendo dizer que aqueles que estarão nos céus deverão estar trajados com as vestes nupciais. As vestes dadas pelo noivo, o manto de justiça dado pelo noivo. Eu quero então, para finalizar essa análise, pedir para você abrir a sua Bíblia agora no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo 7, os versículos 13 e 14. O texto vai falar para a gente sobre estas mesmas bodas, este mesmo momento nos céus, este mesmo momento de festa, na presença do noivo, a igreja como noiva. E ali então, versículo 13, nós lemos assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, podemos dizer que essas são as vestes nupciais. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que estarão nos céus, com vestes nupciais, são vestes lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele confiou em Deus. Ele confiou no Deus que se lhe estava revelando. Ele confiou nas promessas de Deus. E Deus então imputou justiça a ele, pela fé. E ele foi justificado. Vamos prosseguindo, os versículos 4 e 5. Agora, Paulo vai dar um exemplo, para tentar esclarecer ainda mais a questão da justificação pela fé, ilustrada em Abraão. E nos versículos 4 e 5, então, Paulo diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então tem duas situações aqui. Tem a situação daquele que trabalha, e ele então tem o direito de receber algo. Não é um favor, é direito. Ao que trabalha, o salário não lhe é considerado como favor, mas como dívida. Eu comprei esse direito, é dívida. Eu tenho que receber. Mas o texto então diz: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, aí o texto coloca a palavra, o ímpio. O justificado é um ímpio, que foi tornado justo pelo seu Salvador. Mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé
lhe é atribuída como justiça. Vamos rapidamente falar algumas palavras sobre este texto. Paulo não está falando simplesmente de obras, de boas obras, mas de obras meritórias. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: ora, ao que trabalha, aquele que procura, através de obras meritórias, alcançar a justiça de Deus, se ele conseguir, vai ser um direito dele. Se ele conseguir, não vai ser dádiva, não vai ser favor, vai ser direito. É o que diz a lei, lá em Levítico, quando fala o homem que cumprir a justiça da lei, por ela viverá. Meus irmãos, mas nós já estudamos o capítulo 1 de Romanos, o capítulo 2 de Romanos, o capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 20. E vimos que não existe um homem, um sequer, que cumpre a lei de Deus. Nós vimos que não existe um justo, um sequer, alguém que entenda, alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A boca está corrompida, as mãos estão corrompidas, os pés estão corrompidos, a mente está corrompida, sentimentos, pensamentos, vontade, razão, emoção, todas as faculdades humanas corrompidas. Então, se houvesse um homem, se houvesse alguém que conseguisse trabalhar por obras meritórias e alcançasse o favor de Deus, não seria algo dito como favor, mas seria direito, seria justiça de obras. Mas o texto está mostrando para a gente, nos capítulos anteriores de Romanos, que não há ninguém que consiga. Ninguém que consiga. E o versículo 5 então diz: mas ao que não trabalha, não o indolente, não aquele que não faz nada, não é isso, mas aquele que já abriu mão de tentar alcançar pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, o favor de Deus, mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, aquele que se coloca diante de Deus e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador, e crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E Paulo continua, ele fala sobre Abraão, ele dá o exemplo do salário, e agora ele pega pesado, ele pega muito pesado, porque dentre as pessoas admiradas pelos judeus, duas têm grande destaque, outras também têm, como Moisés. Moisés é muito destacado, é um dos homens mais destacados entre os judeus, mas Abraão está nesse grupo dos grandes destacados, e Davi também faz parte deste seleto grupo, que os judeus têm como exemplos do Antigo Testamento. E nos versículos que seguem, nós veremos a respeito disso. Versículo de número 6. E é assim também que Davi, aí ele cita o grande salmista de Israel. Ele cita o maior dos reis de Israel de todos os tempos. Ele cita Davi, mediador do pacto, homem ao qual Deus deu grandes revelações, mas que era ímpio e precisou ser justificado. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Percebam os irmãos que Paulo não diz assim, ao introduzir esse ponto, assim como dizem os salmos, ou assim como diz o salmo, como Paulo faz em outros momentos. Em outros momentos ele introduz assim como o salmo tal diz, mas Paulo fez questão de citar Davi. Ele não fala mais nada. A minha mãe costumava dizer para a gente, quando a gente se fazia de desentendido em algum momento, para quem sabe ler um pingo é letra. Ela costumava dizer assim. E quando Paulo cita Davi, ele cita um grande homem, mas que precisou de grande misericórdia. Um grande homem, mas que precisou de grande cobertura para grandes pecados. Precisou ter seu pecado propiciado. Precisou ter perdão para que não lhe fossem imputadas as suas transgressões. É assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Ah, Davi! Se fosse para esperar justiça por suas obras, o que seria de você, Davi? Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Senhor, obrigado por ter perdoado o meu adultério, cujos pecados são cobertos. Senhor, obrigado por ter perdoado o meu homicídio. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Senhor, obrigado porque eu não passo de pó. Eu enganei, eu menti, eu adulterei, eu matei. E o Senhor por graça me recebe, por graça me acolhe, por graça me perdoa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A bem-aventurança a Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé. A justiça que procede da fé. Eu quero prosseguir, indo para o segundo momento. Abraão e a bem-aventurança sem distinção da justificação pela fé. A partir do versículo 9 até o versículo de número 15. Acompanhe com bastante atenção em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Agora Paulo chega num ponto importante porque naquela igreja havia judeus e gentios. E sempre houve por parte dos judeus uma discriminação para com os gentios. E Paulo lidava com isso por onde passava. E então agora ele cita a questão da circuncisão, algo que era muito considerado pelos judeus. Versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também
andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então aqui ele vai pegando os dois grupos. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa. Presta atenção, primeira vez que aparece a palavra promessa no texto. A partir de agora ela será repetida algumas vezes. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Irmãos, aqui então Abraão e a bem-aventurança sem distinção da justificação pela fé. Os judeus não se orgulhavam da circuncisão como símbolo da graça de Deus, mas se orgulhavam de sua observância meritória da lei e consideravam-se superiores aos demais. E nesse conjunto estava a circuncisão. Eles não consideravam a circuncisão um símbolo da graça, mas eles se consideravam superiores aos demais e se orgulhavam de sua observância meritória da lei. Aqui então Paulo combate frontalmente essa ideia, dando o exemplo de Abraão. Abraão foi tirado de um povo pagão. Ele vivia em meio à idolatria. Os seus pais, ou os pais de Abraão, não conheciam a Deus. Abraão, até esse momento, quando ele foi chamado, ele também não conhecia o Senhor. Deus o tirou de lá e colocou fé no coração de Abraão. E Abraão começou a andar com Deus. O texto, então, vai nos mostrar essa realidade. E Paulo vai mostrar para os judeus o seguinte, e para os gentios também: a circuncisão não é a causa da justiça. Os símbolos sagrados são testemunhas pelas quais Deus sela sua graça em nossos corações, mas não são a causa da graça. Deixa eu simplificar um pouco mais. Uma pessoa que se apresenta na igreja para ser batizada, ela se apresenta para ser batizada porque algo já aconteceu no coração dela. O trabalho da graça, o chamado de Deus, a convicção de pecado, a convicção da necessidade do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o despertamento da fé e do arrependimento. E essa pessoa, em obediência, então se apresenta diante da igreja para ser batizada. Eu quero, com o batismo, mostrar que a minha vida agora é diferente, que eu fui encontrado por Deus, e agora eu faço parte do povo de Deus. Esse batismo, então, vai selar exteriormente aquilo que já aconteceu interiormente. E aquela pessoa iniciará os seus passos como parte da igreja de Cristo Jesus. Agora, se essa pessoa que se apresenta para o batismo não tem essa fé, o batismo não tem valor algum. Batismo não salva ninguém. Batismo não muda a vida de ninguém. Batismo é representação de alguém que já teve a vida mudada. Batismo representa alguém que teve a vida mudada, sendo acrescentado à igreja de Cristo, iniciando uma nova vida. A herança havia sido prometida a Abraão antes que ele conhecesse qualquer coisa de lei. Na verdade, a lei nem havia sido dada a Moisés. Ela só veio 430 anos depois. Abraão recebeu a promessa de Deus pela fé.
da mesma forma como acontecia com os gentios que estavam sendo acrescentados à igreja cristã. Por isso, os judeus não deveriam não deveriam agir com discriminação em relação aos gentios, porque eles também participavam deste mesmo benefício que emana da mesma fonte, a graça de Deus. No versículo 14, Paulo faz um raciocínio bem forte, quando ele diz o seguinte: pois se os da lei é que são os herdeiros, se a justiça é pela lei, é pelas obras, se é aguardando e alcançando méritos, é que se alcança o favor de Deus, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ai de nós, se a fé for anulada, se a promessa for cancelada. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ai de nós, por mais que tentemos, por mais que lutemos, vamos sempre ficar aquém daquilo que é o padrão de Deus, de justiça, padrão alcançado única e exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo, e que é conferido àqueles que colocam em Jesus a sua fé. E Jesus nos cobre, e Deus nos cobre com o manto de justiça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos cobre com vestes de justiça, e somos recebidos diante de Deus. E o versículo 15, então, finalizando esta parte, diz: porque a lei suscita a ira, ou o juízo, a ira de Deus, porque a lei vai mostrar que nós estamos constantemente pecando, a lei vai mostrar que nós constantemente erramos, falhamos, caímos. Se Deus olhasse para nós com a lente da lei, ai de nós, estaríamos debaixo de sua ira. Deus olha para nós com as lentes da fé, da justiça de Cristo Jesus, e nos vê como justificados diante dele. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. A lei é importante para mostrar a transgressão e para nos fazer amar, valorizar aquele que nos cobre com sua justiça. Então, aqui nesse ponto, Abraão e a bem-aventurança sem distinção da justificação pela fé. Abraão está dizendo: olha, judeus e gentios estão debaixo da mesma situação, enquadrados debaixo da mesma morte e merecedores da mesma condenação, perdidos. E igualmente, só são justificados pela fé em Cristo Jesus. A bem-aventurança da justificação, sem distinção, para todos e sobre todos os que creem. E eu quero finalizar então o terceiro ponto. Já vimos Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé, Abraão e a bem-aventurança sem distinção da justificação pela fé, e agora Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé na prática. Versículos 16 a 22. Versículos 16 a 22, acompanhem a leitura. O texto diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Vamos saltar o parêntese, depois a gente volta para o parêntese. Também ao que é da fé que teve Abraão perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé na prática. A promessa e a fé estão de pé, graças a Deus. Se os herdeiros fossem o da lei, anularia-se a fé e cancelaria-se a promessa. Mas graças a Deus, a fé e a promessa estão de pé. Não são os da lei. A graça vem antes. A graça superabunda. A graça faz a sua obra que de outra forma não conseguiríamos fazer. E o texto então apresenta a história de Abraão, mostrando que em Abraão Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E antes de falar sobre essa questão, chamar à existência as coisas que não existem, só falando do parêntese, né? O parêntese é porque ele ia tirar a continuidade do raciocínio, é uma informação extra, o texto diz, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Mas como partiria o raciocínio? É para que a gente pudesse entender melhor o raciocínio. Então, ele é o pai de todos nós, diz Paulo, pai daqueles que creem, do circunciso e do incircunciso, daqueles que são crentes como foi crente Abraão. Mas o texto então prossegue e diz que ele creu, ele confiou pela graça, na promessa, ele confiou, ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, Abraão foi chamado por Deus, tinha 75 anos de idade, e Deus prometeu a ele uma grande descendência, e ele não tinha filhos, e os filhos não chegavam, e o tempo foi passando, e Abraão, sem saber o que haveria de acontecer, mas ele havia crido em Deus, crido na promessa, mas o tempo foi passando, ele continua firme na sua crença, mas a fé dele sofreu alguns reveses, alguns momentos de luta, alguns momentos de dificuldade, mas aqui neste ponto específico, o texto está dizendo sobre o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isaque não existia. Deus chamou à existência Isaque, filho de Abraão, por uma ação milagrosa, sobrenatural de Deus. Isaque veio à existência. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. O texto aqui pode se referir também à criação, quando Deus do nada fez tudo o que existe, sem matéria-prima, sem nada, Ele fez tudo o que existe, tudo que os nossos olhos podem ver. Mas o texto aqui prossegue dizendo, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança, creu. Tinha que ser por graça, tinha que ser mediante fé na promessa. Eu quero fazer aqui uma citação de João Calvino, quando ele diz o seguinte, se nossa fé não voar com asas celestiais, de modo a vermos para muito além de todas as sensações da carne, apodreceremos nos lamaçais deste mundo. O fato de o Senhor ter prometido é base suficiente para esperar, por incrível que o fato pudesse ser em si mesmo.
E Abraão creu. O tempo foi passando. E ele foi enfrentando reveses, ele foi enfrentando dificuldades, mas ele continuou crendo. As tentações lhe vinham em direção, com o fim de tirar-lhe a esperança, de precipitá-lo em desespero e fracasso. Ele voltava os seus olhos para Deus, a sua mente para a promessa, e continuava caminhando, esperando contra a esperança. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E guarda isso aqui, segundo lhe fora dito. A fé na promessa. O que Deus falou, Ele cumpre. O que Deus falou, Ele faz. Segundo lhe fora dito. 86 anos, 99 anos, o tempo foi passando. Quando nós chegamos no versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Aqui é interessante, irmãos, a gente tem que fazer a relação das duas partes do versículo, sem enfraquecer na fé. Ele não enfraqueceu na fé, mas ele levou em conta o seu próprio corpo amortecido. A fé continuou ali, mas ele não deixou de ver que o corpo dele estava amortecido. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 1. Primeiro Reis, capítulo 1. A partir do versículo 1. O texto vai dizer assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Irmãos, por que é que eu li esse texto? Porque eu acho que ele ilustra muito bem o que é ter o corpo amortecido. A Bíblia conta a história de Davi para a gente, que era um homem muito valente, um guerreiro, um homem muito viril, teve muitos filhos. Agora, no final da sua vida, ele não se aquecia, ele estava já idoso, e procurou-se pelo império uma jovem formosa, e encontraram uma. E diz o texto que ela não era simplesmente formosa, ela era muito formosa. Era uma jovem atraente, para que deitasse com o rei e o aquecesse. E o rei dormia abraçado ali para se aquecer com aquela jovem. E o texto diz que este homem, outrora viril, outrora um homem que teve tantos filhos, ele se aqueceu com o calor de Abisag, mas ele não a possuiu. Esse momento havia passado. E quando o texto diz que, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Abraão não fez vistas grossas, não deixou de enxergar que o corpo dele já estava amortecido, mas ele continuou confiando na promessa de Deus. Ele continuou confiando naquilo que Deus lhe falava.
No capítulo 17, versículo 17 de Gênesis, o texto vai dizer que Deus chegou para ele e disse: olha, Abraão, daqui a 1 ano você terá um filho. E que ele riu ali com ele mesmo. Ele riu e falou: Deus, a um homem de 100 anos, a um homem... O capítulo 17, versículo 17, então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Irmãos, eu confesso que em muitos momentos eu achei que aqui fosse uma incredulidade de Abraão, que Abraão estivesse incrédulo, mas lendo o texto de Romanos e comparando o texto com Gênesis, e vendo o que Romanos diz, o texto diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse enquanto o seu próprio corpo amortecido. A gente vê ali um Abraão que não entendia, embora continuasse tendo fé. Alguém que riu e disse: olha, eu não compreendo como que eu vou ter filhos, como que eu terei filhos com 100 anos. Aquela mesma ideia de Maria, aquela adolescente que recebeu a visita do anjo de Deus e disse para ela: olha, Maria, você dará à luz um filho. E ela: mas como? Como que eu vou dar à luz um filho? Eu não tenho relação com homem algum. Não quer dizer que ela não creu, ela não entendeu como seria. E então o anjo lhe explicou: virá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá com a tua sombra. Por esse mesmo motivo, o ente santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela entendeu e disse: olha, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Não foi incredulidade de Abraão, foi falta de entendimento. Sara, um pouco adiante, vai mostrar que de fato foi incrédula. No capítulo 18, versículos 11 a 15, nós não vamos ler por causa do tempo. Mas Abraão, o texto bíblico diz aqui no capítulo 4, versículo 19 de Romanos: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele continuou crendo, ele continuou confiando. Mas ele não compreendia: Senhor, eu não estou entendendo muito bem, eu não estou compreendendo exatamente o que o Senhor tem para mim. Abraão e a bem-aventurança da justificação pela fé na prática. A fé do justificado amadurece e vai crescendo, não sem lutas. A fé do justificado vai amadurecendo, não sem lutas, e prevalece as tentações provindas das adversidades. As adversidades vêm, as dificuldades vêm, e a fé do justificado prevalece. Abraão já havia dito: Senhor, como que a minha descendência será numerosa? Como que a minha descendência será numerosa? Porque eu continuo sem filhos. O meu herdeiro será um damasceno, será um estrangeiro. Como que o Senhor falou que vai fazer de mim um grande povo? E Deus, Abraão, olha para os céus, veja as estrelas, e ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas as tentações continuaram a vir, as adversidades continuaram a vir. A fé do justificado prevalece, não sem lutas, lutando contra fortes inimigos, e um deles são nossas próprias imperfeições. O justificado continua sendo imperfeito, continua sendo falho. Em Gênesis 16 nós vemos um Abraão que, ouvindo o conselho da sua esposa, tomou uma serva e teve um filho com ela. Falhou ali, teve dificuldades ali, mostrou suas imperfeições, mas ele era justificado, e a fé do justificado prevalece, mesmo tendo em vista nossas próprias imperfeições. Ai de nós, se não fosse a justificação pela fé, ai de nós. Eu creio que Abraão viveu intensamente o que diz o Salmo 116, versículo 10.
Salmo 116, versículo 10, quando o salmista clama e diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. E Abraão lutou contra fortes inimigos, as tentações provindas das adversidades, as suas próprias imperfeições, mas ele era um homem justificado pela fé na obra do Deus que o chamou e de quem ele se tornou servo e amigo. Irmãos, estamos na mesma condição de Abraão, na mesma condição. O justificado está na mesma condição de Abraão. Muitas vezes nossas circunstâncias se acham em oposição às promessas de Deus. Muitas vezes as nossas próprias faltas falam contra nós, testemunham contra nós, mas nada deve impedir nossa confiança na promessa de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, e isso foi glória a Deus. Veja o que o texto diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Vimos que ele não foi perfeito. Se ele fosse perfeito, não precisaria ser justificado por fé. Ele seria justificado por obras. Não foi perfeito, mas ele creu no seu Deus, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, e ao se fortalecer pela fé, ele glorificou a Deus, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Promessa vai aparecendo e vai se repetindo, promessa, promessa, pela fé, poderoso Deus, homem fraco, homem falho, Deus poderoso, capaz, homem incapaz. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E Deus olhou para ele, e Deus o amou, e Deus o justificou, e Deus fez dele seu servo. Mais uma vez chama atenção, o texto vai mostrando para a gente, em muitos pontos, que Abraão se firmava na promessa, no que Deus falou. O valor de conhecermos a palavra de Deus e tê-la guardada no nosso coração, confiantemente. O valor de buscarmos entender o que Deus tem para nós e nos apegarmos a estas promessas. O valor de termos a nossa segurança colocada no que Deus é e pode fazer, e não no que nós somos e podemos fazer. Senão a nossa vida vai ficar instável, assim como nós somos instáveis, assim como nós somos vulneráveis, ambíguos. Um dia estamos bem, um dia estamos mal, a nossa fé ficaria assim. A nossa fé está na promessa do Deus que nos justifica e garante aquilo que prometeu. Eu encerro ressaltando os versículos 23 a 25, quando o texto diz: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Paulo
trouxe o exemplo de Abraão para aqueles judeus romanos aos quais ele havia escrito. Essa palavra certamente lhes falou, muitos talvez receberam com reservas, porque eles eram resistentes a essas verdades, se consideravam uma raça privilegiada, mas aqueles a quem Deus haveria de chamar certamente deram ouvidos. E certamente Paulo conseguiu de alguma forma alcançar o seu propósito, ou enviar a sua carta àquela igreja. E o Espírito Santo quis que essa carta fosse registrada nas Escrituras. E o texto então diz para nós também, mas também por nossa causa, não apenas de Paulo e dos romanos, mas nossa causa, brasileiros hoje, no século 21, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. A mesma justiça nos será imputada, a mesma justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. A lei realça as transgressões, a lei suscita a ira de Deus, mas o mediador sofre em si a penalidade que era nossa. Na cruz, ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassado pelas nossas iniquidades. Ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou. Ele venceu por causa da nossa justificação. A obra completa do Redentor, sua morte, sua ressurreição. E assim caminha o justificado, com fé na promessa, não deixando de levar em conta suas próprias debilidades e fraquezas, sendo muitas vezes atingido por tentações de diversas áreas e às vezes, de fato, manifestando suas imperfeições, mas não enfraquecendo, mas se fortalecendo na fé. E à medida que o justificado se fortalece na fé, Deus é glorificado. E nós vamos nos mostrando bem-aventurados. Pessoas que têm um propósito de vida, que têm um destino eterno, bem seguro e traçado, porque estão seguras nas mãos do Deus que justifica por graça o ímpio. Abraão e a justificação pela fé, sem exceção, na prática. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a viver, dia após dia, essa doutrina tão maravilhosa que a palavra de Deus nos apresenta. Peço a você que feche os seus olhos. E fale com o seu Deus em oração. O Deus que justifica o ímpio. O Deus que por graça muda a nossa história, muda a nossa vida e nos dá a condição de prosseguir a jornada. Muitas vezes atingidos e nos considerando enfraquecidos, mas vamos sendo fortalecidos pelo Senhor e podemos ter a certeza de que vamos chegar até o final, porque é Deus quem nos justifica. Senhor, nós lhe agradecemos, porque o Senhor é quem nos justifica.
o Senhor nos cobre com vestes de justiça, vestes de salvação, um manto de justiça. Obrigado, Pai, porque o pecado tão grave que pesa contra nós caiu na conta de Cristo Jesus, lá na cruz, e Ele se fez maldito em nosso lugar, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E na cruz Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E pela fé, quando colocamos nele a nossa fé, não em obras de justiça praticadas por nós, mas quando colocamos nele a nossa fé, Ele se coloca entre nós e a ira do Senhor, e o Senhor nos olha como justificados. Louvado seja o Senhor, Pai. E como justificados queremos prosseguir a nossa vida nesta terra, sem enfraquecer, embora considerando que em muitos momentos as circunstâncias são adversas, mas sem enfraquecer queremos prosseguir, nos fortalecendo no Senhor, não deixando que a incredulidade nos faça mal, mas prosseguindo, Pai. E à medida que prosseguirmos, queremos dar glória ao Senhor, que a nossa vida seja glória ao Teu nome, a nossa confiança, a nossa dedicação, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa entrega, glorifique o Teu santo nome. Senhor, ajuda-nos, Pai. Obrigado por ser o nosso Deus e por nos justificar, por um dia ter sido propício a nós, pecadores. Obrigado por sabermos, ó Deus, que nada pode nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra venha frutificar em nós aquilo, o fruto para o qual o Senhor mesmo a determinou nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que é o justo e o justificador do que tem fé. Irmãos, povo de Deus, ide em paz, e que a graça maravilhosa que justifica o ímpio, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e a comunhão do Espírito Santo, a presença doce e oportuna, que abre os nossos olhos para compreender as promessas do Senhor, pela fé, repousem sobre vós e sobre o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.